14 de junho de 1940. A cidade mais desejada do mundo não foi bombardeada, não foi destruída. Ela foi entregue. Paris abriu seus portões ao Terceiro Reich sem um único tiro. E enquanto suásticas tremulavam sobre a Torre Eiffel, algo que nenhum livro de história vai te contar acontecia nas ruas de Montmartre, nos camarins de Pigalle e nos salões perfumados das Maisons Closes do centro da cidade. O maior mercado da intimidade que o século XX já viu estava sendo inaugurado. Porque a guerra não mata apenas com balas, ela mata com fome, com humilhação, e com escolhas impossíveis. Hoje, você vai conhecer a Paris que o turismo esconde, a cidade onde a derrota militar se transformou em uma economia paralela de sobrevivência, desejo e traição. Onde mulheres comuns se tornaram agentes de um sistema que o próprio governo colaboracionista de Vichy ajudou a construir. Esta não é a história dos generais. Esta é a história das sombras. Quando os alemães entraram em Paris, eles não chegaram como bárbaros, chegaram com mapas. Segundo a escritora Cécile Desprair, a ocupação de Paris não teve nenhuma improvisação. Os alemães se prepararam durante 3 anos, com plantas cadastrais da cidade, identificando cada edifício que seria requisitado. Eles sabiam exatamente o que queriam tomar. E isso incluía muito mais do que prédios governamentais. A Wehrmacht marcha pelos Champs-Élysées. Os oficiais se instalam nos hotéis mais luxuosos e, imediatamente, uma ordem circula pelo comando. Os soldados devem se comportar bem com a população civil. Cartazes espalhados pela cidade diziam ao povo parisiense: confie no soldado alemão. Era uma estratégia, porque um povo que não resiste é um povo que serve. Paris, 1940. A cidade que nunca dorme, agora dormia com o inimigo. E o paradoxo chocante é este: a vida noturna parisiense não morreu com a ocupação, ela explodiu. Mais da metade dos 200 cabarés que funcionaram durante a guerra no centro de Paris abriram as portas depois de 1940. Uma centena desses estabelecimentos se tornaram bilíngues, misturando francês e alemão nos menus e nos palcos. O negócio dos clubes noturnos e dos cafés floresceu. Por quê? A resposta é brutal na sua simplicidade. Uma forma de lidar com o recolher obrigatório era beber a noite inteira, e os soldados alemães de licença chegavam com a moeda de ocupação nos bolsos, gastando livremente nos cabarés enquanto músicos franceses tocavam para o público do Reich. Mas a economia noturna ia muito além dos palcos iluminados. Paris tinha, antes da guerra, uma rede estabelecida de Maisons Closes, as casas de tolerância regulamentadas pelo Estado. Eram cerca de 300 desses estabelecimentos só na capital, e 1.400 em todo o país. Quando os alemães chegaram, o governo colaboracionista de Philippe Pétain em Vichy tomou uma decisão que até hoje é pouco discutida nos livros didáticos. Colocou os mais seletivos e exclusivos bordéis e cabarés da capital francesa à total disposição dos comandos da Wehrmacht. 22 Maisons Closes em Paris foram diretamente tomadas pelos alemães para uso exclusivo das tropas. Algumas dessas casas ganhavam fortunas servindo oficiais e soldados do Reich. O famoso Le Chabanat, fundado em 1878 e considerado o bordel mais luxuoso de Paris, foi reservado especialmente para oficiais e membros da SS. A lógica do comando era clínica. Um soldado satisfeito é um soldado eficiente. Um exército com doenças venéreas é um exército enfraquecido. As autoridades alemãs chegaram a declarar que os bordéis franceses precisavam de mais higiene e os submeteram a inspeções médicas regulares. A intimidade foi burocratizada, registrada, controlada. Era uma logística de guerra, com batom vermelho.
Mas fora das maisons closes oficiais, havia uma segunda camada dessa economia, muito mais complexa e moralmente ambígua. Estima-se que durante os 4 anos de ocupação, entre 34 mil e 50 mil mulheres foram inseridas em alguma forma de prostituição nos territórios ocupados. Apenas em Paris, calcula-se que pelo menos 100 mil mulheres francesas realizaram algum tipo de transação de sobrevivência com os ocupantes alemães, seja como prostitutas ocasionais, seja mantendo relacionamentos de conveniência com oficiais. Esse fenômeno ganhou um nome que a França levou décadas para conseguir pronunciar em voz alta: a colaboração horizontal. E aqui é onde a história fica verdadeiramente complicada. Porque entre essas mulheres havia universos completamente diferentes. Havia a mulher que passou fome durante o racionamento severo imposto pelos alemães, que tomavam para si os melhores alimentos da França e que descobriu que um jantar quente e um pacote de cigarros podiam ser obtidos com uma noite de serviços de entretenimento. Para ela, aquilo era sobrevivência pura, uma conta matemática brutal entre a dignidade e a morte por inanição. Havia a mulher de classe média que perdeu o emprego quando seu patrão judeu foi deportado no Rapli do Veldiv de julho de 1942 e que encontrou em um oficial alemão uma forma de pagar o aluguel e proteger seus filhos. E havia, num outro extremo, mulheres da elite intelectual e cultural que escolheram ativamente essa relação de conveniência por oportunismo, por ideologia ou por genuína atração. Entre as colaboradoras mais célebres da história francesa estão nomes que você conhece: a estilista Coco Chanel, a atriz Arletty, a atriz Mireille Balin e até a escritora Marguerite Duras, que décadas depois descreveu sua própria experiência em narrativas autobiográficas. O mesmo Paris que celebrava a resistência nas catacumbas servia champanhe para a Wehrmacht nos andares de cima. E havia ainda um terceiro nível dessa economia, o mais obscuro de todos. Vindos diretamente do fronte oriental, do inferno congelado da frente russa, os oficiais de alto escalão chegavam a Paris como se chegassem a um resort de luxo. Paris era literalmente o destino de licença preferencial do comando alemão, uma cidade inteira funcionando como uma zona de satisfação do comando, curada pelo próprio regime de Vichy. E o dinheiro que circulava nessa economia noturna era real. Os alemães pagavam com a moeda de ocupação, essencialmente papel sem lastro que eles imprimiam à vontade, enquanto a França real empobrecia. Era uma extração econômica mascarada de vida noturna, o prazer dos vencedores, pago com a pobreza dos vencidos. 25 de agosto de 1944. Paris é libertada. As tropas francesas e americanas entram pela cidade. A multidão delira nas ruas. E então começa o acerto de contas. O que aconteceu nos dias seguintes à libertação é uma das páginas mais silenciadas da história europeia. Os chamados vigilantes da França, membros da resistência e civis comuns, passaram a caçar colaboradores. Eles criaram 3 categorias de traição: a colaboração política, a financeira e a pessoal. As mulheres identificadas como colaboradoras horizontais foram arrastadas para praças públicas. Suas cabeças foram raspadas, foram desfiladas pelas ruas com sustiásticas desenhadas no rosto em rituais de humilhação coletiva que historiadores chamaram de carnaval feio, os Ugly Carnivals. A ironia amarga: muitos dos homens que as humilhavam tinham colaborado economicamente com o Reich, vendendo produtos, trabalhando para empresas alemãs ou simplesmente olhando para o outro lado durante 4 anos. A fúria foi direcionada para os corpos femininos, porque era o alvo mais fácil, mais visível, mais indefensável perante a opinião pública. A história sempre encontra uma mulher para culpar. E o que aconteceu com as Maisons Closes? Em 1946, a França aprovou a chamada Lei Marthe Richard, que tornou ilegal a operação de casas de tolerância em todo o país.
A justificativa oficial era moral e sanitária, mas historiadores apontam que a verdadeira razão era apagar da memória coletiva a extensão da colaboração dessas casas com o regime nazista. Feche as portas, derrube os letreiros, queime os registros. Se não existe o lugar, não existiu o que aconteceu dentro dele. Estimam-se 200 mil crianças nascidas dessa economia paralela entre 1940 e 1944. Filhos sem pai registrado. Filhos de uma guerra que a França preferiu esquecer. Filhos das sombras. Então, o que foi a Paris ocupada no fundo? Foi uma cidade que aprendeu que tudo tem preço, quando a alternativa é a morte. Que a linha entre sobrevivência e traição é muito mais tênue do que qualquer tribunal da história foi capaz de julgar. As mulheres que venderam sua intimidade para sobreviver não eram nem heroínas nem vilãs. Eram seres humanos, colocados dentro de uma máquina que transformou o desejo em moeda, a ocupação em mercado e a derrota em negócio. E quando a guerra acabou, essa mesma máquina precisava de alguém para culpar. Ela sempre escolhe as mesmas pessoas. Na próxima vez que você ouvir falar da Paris glamurosa dos anos 40, lembre que por baixo daquele brilho havia uma economia construída sobre escolhas que nenhum ser humano deveria ser forçado a fazer. Paris nunca apagou essas sombras, ela apenas aprendeu a caminhar por cima delas.